Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Conectando Ideias. Esse mês, o mês de maio, muitas datas comemorativas, não é? E também comemoraremos o aniversário, a data de nascimento do nobre poeta palmarense Ascenso Ferreira. E para isso, vamos convidar a acadêmica Socorro Duran para falar um pouquinho a respeito deste grande poeta nascido na terra dos Palmares. Um abraço no coração de todos, todos sejam bem-vindos. Eu sou Socorro Duran, moro em Palmares, sou igarapebense, com muito orgulho, e quero dar um abraço em cada um que vai assistir nesse momento, se sintam abraçados, né, no momento de Ascenso Ferreira, em nome aqui do presidente do Instituto Histórico de Palmares, abraço todos nesse momento. Falar de Ascenso seria ter muitas horas para isso, mas em poucos momentos a gente vai pincelar mais ou menos as coisas principais da obra, sobretudo, porque a obra é muito mais importante de saber que todas as pessoas já sabem, né, que Ascenso nasceu em Palmares, ali onde tem hoje a Praça Paulo Paranhos, né? Na época se chamava a Rua dos Tocos, morou na Rua Nova, que hoje é Visconde do Rio Branco, não é? E tinha um amor imenso à sua terra. Só para vocês terem uma ideia, o poema, vê que coisa mais linda, os engenhos da minha terra. Dos engenhos da minha terra, só os nomes fazem sonhar. Esperança, Estrela d'Alva, Flor do Bosque, Bom Mirar. Um trino, um trinado, um tropel de trovoada. E a tropa e os tropeiros trotando na estrada. Valo, ei andorinha, ei ventania, ei, ei, ei. Meu alazão é o mesmo bom sem conta, quando ele aponta, todo tem temor. E a volta é esta, nada me comove, trem, automóvel, seja lá que for. Por isso mesmo Sabiá zangou-se, arrepiou-se, foi comer melão. Na bananeira ele fazia piu, todo mundo viu. Não é mentira, não. Bom dia, meu branco. Deus guarde sua senhoria, capitão. Dos engenhos da minha terra, só os nomes fazem sonhar. Esperança, Estrela d'Alva, Flor dos Bosques, Bom Mirar. Bem, esse é Ascenso, não é? Como já falamos, palmarense, desde jovem já, não é? As pessoas já acham que ele não estudou, mas ele foi um intelectual, um grande estudioso de toda a literatura, não só a brasileira, como a grega, a latina, e tudo isso formou. A sua formação foi, inclusive, aqui nesta biblioteca, né, Fenelon Barreto, que na época o Clube Literário. É muita emoção para esse momento, viu? Eu acho que ele chegou. Ele está aqui. O primeiro soneto dele, que até hoje a gente não conhece, Flor Fenecida, não é? Mas aí ele participou, como todos sabem, de momentos políticos. Ele era antimilitarista, mas ele se tornou grande poeta já em Palmares, quando em 1914 ele publicou o soneto Propate, que tocou o coração de todo mundo, que falava sobre o problema da guerra, da Segunda Guerra. Na Bélgica morria tantas crianças, tantos inocentes. Em 1916 ele criou, juntamente com Barros Carvalho, Fenelon Barreto, Barros Lima, Antônio Freire, Arthur Gris, Carlos Rios, ele criou uma hora literária que ele se reuniu aqui neste local, chamava-se Hora Literária. Mas em 19 ele fez o concurso da Receita do Tesouro do Estado, foi trabalhar em Recife, casou-se em 21 com a poetisa Maria Estela Gris, que viveu a vida inteira com ela.
teve um amante, mas na realidade ele nunca separou-se de Estela. Existia naquele momento uma perseguição imensa aos terreiros do candomblé, das religiões de matrizes africanas, e ele ficou do lado lançando o livro Catimbó. Vocês imaginam hoje eu lançar um poema com esse nome? Causaria impacto. Vocês imaginem naquele momento. Então, Ascenso, a gente percebe que ele foi sempre um poeta que estava do lado dos mais necessitados, dos mais indefesos. Tanto que ele fez um poema sobre o sertão, sem usar o nome sertão, que se chama Dor, onde ele grita a fome que está no sertão. É um poeta social, em defesa do bem de todos. Ele foi uma pessoa que se engajou com os movimentos folclóricos, que na época só existia no interior. Aqui quem vivia naquele ambiente eram os pobres, as pessoas que não tinham condições econômicas. Então era um desprestígio para uma pessoa estar naquele meio, e Ascenso sempre esteve desse lado. Um dos pontos mais importantes de Ascenso foi a atuação dele no Congresso Afro, aqui em Pernambuco. E ele participou de vários congressos na Bahia, em Salvador, congresso dos escritores em Goiânia. Ele levou Palmares para o Brasil inteiro, porque no ano de 60 ele acompanhou Juscelino Kubitschek, e onde ele ia, ele nunca negou as suas raízes, porque o amor a Palmares sempre foi constante. E as suas obras principais não são só aqueles 3 livros, né? Catimbó, Xenhenhen, Canacaiana, mas ele teve outras publicações. E ele foi realmente muito amado, condecorado no Brasil, né? O Rio Grande do Norte tem ruas com o nome dele. Ele foi um profeta na sua terra, porque ele foi muito amado. Por quê? Canacaiana, por exemplo, um livro que foi uma cota dos senhores de engenho aqui em Palmares, que publicou Canacaiana. Então ele era muito aplaudido aqui, e ele amava muito a sua terra. Ascenso, com 13 anos, dado a situação econômica da família, foi trabalhar com um padrinho dele numa loja que era fronteira, porque ficava ali, Japaranduba, era Japaranduba. E naquela época, os tropeiros, né, todas essas pessoas que vinham buscar na estação as mercadorias, aí na volta que levava para os engenhos, para as outras cidades, porque Palmares ficou 20 anos como final do trem, né, da linha do trem. Então vinham todas essas, né, para Quipapá, para São Benedito, vinham buscar toda a mercadoria aqui. Depois que eles pegavam essas mercadorias, ficavam justamente ali nesse barracão, que tinha um lugar para eles dormirem. E ele ficava encantado de ouvir todas aquela história de assombrações, de lendas e tudo isso. Mas o interessante são essas coisas que vai depois, no modernismo, vai influenciar profundamente a obra dele. Por quê? Porque enquanto São Paulo, né, e aqui em Recife, Gilberto Freire chega de novidade dos Estados Unidos, e com o modernismo eles queriam justamente ir para o interior, Ascenso já tinha toda essa carga nele mesmo, porque ele viveu e já tinha toda essa realidade da vivência, todas essas lendas, então tudo isso influenciou profundamente. Por isso que ele se tornou o maior poeta do modernismo. Inclusive, o livro dele foi o primeiro livro modernista do Nordeste. Então, esse é muito... E ele realmente, ele fala sobre isso, que essa vivência dele foi o que marcou no modernismo para Ascenso. E Valdemar Lopes, que é um dos... Valdemar Lopes, ele diz, ele diz que Ascenso é, na poesia, o que Gilberto Freire é na sociologia. Hoje eu diria a Ascenso que se está fazendo jus tanto à Universidade do Paraná, a PUC de São Paulo, com trabalhos dele, e o SESC de Recife lançou um livro com mais
com 13 trabalhos científicos, aspectos de Ascenso diferenciado, desde a musicalidade, o estudo sobre o modernismo e Ascenso, a questão do africanismo, um leque de possibilidades de estudar Ascenso. E eu continuo estudando Ascenso. Eu fiz a parte social, Ascenso, o estudo social de Ascenso, que ainda precisa ser trabalhado. E uma das coisas que mais que eu sofria era saber que Ascenso foi desprestigiado, que hoje ele é reconhecido pela Academia Pernambucana de Letras, pela Academia do Rio Grande do Norte e de todas as academias, mas na época ele foi discriminado. E muitos poetas, escritores da sua época diziam até que Ascenso morrendo, a sua poesia morreria, porque ela era uma poesia de fala, só declamada. E a gente vê agora o quanto se está estudando. Então, como eu ficava muito triste dessa concorrência contra Ascenso, eu escrevi um poema que foi meu primeiro poema, que eu nasci com esse poema, que diz assim: Mandinga, para Ascenso Ferreira. Contra Catimbó de Ascenso, nem inveja, nem o tempo, nem mandinga de Pai João, nele encosta a mão. Sobre ele o silêncio da morte paira, rodeia por todo lado, porém sua voz não cala. É como um cinzeiro em brasa que queima despercebido, basta um sopro aquecido para sua voz ecoar. Enquanto poeta houver que entenda sua fala, qual perfume de Bogari sua melodia trascala. Para Ascenso, Socorro Duran. Obrigado, nobre amiga Socorro Duran, nobre confreira, uma pessoa maravilhosa que entende muito bem Ascenso Ferreira. Quero agradecer a todos vocês, não é, que nos acompanharam. Realmente, falar sobre Ascenso é uma responsabilidade muito grande. Também quero agradecer à Prefeitura do município dos Palmares, não é? Este programa é uma realização da SEMED, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Prefeitura do município dos Palmares. Até a próxima!